nosso coração. Eu queria encerrar hoje falando da qualidade da nossa fé. De fato, todos nós temos fé, sim ou não? Tem. Todos nós temos fé. Mas você sabe, existe fé superior, existe fé inferior. A moeda que acessa o céu não é compaixão. A moeda que acessa o céu não é você pedir muito. A moeda que acessa o céu é a sua fé. Lá no mundo, é o oposto aqui do reino de Deus. Lá no mundo, as pessoas querem uma técnica. Elas querem aperfeiçoar uma técnica. Porque se elas desenvolverem o potencial humano delas, elas vão conquistar alguma coisa. O reino de Deus não é assim. Você não vai se preparar ou aprender uma técnica para ser abençoado, não. Aqui você desenvolve a fé. Você pode não ter técnica nenhuma. Seja honesto, irmãos. Tem técnica que funciona para um, não funciona para o outro. O cara faz um curso de como economizar e um prospera e o outro fica mais pobre. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque um tem favor, outro não tem. Se você não tem a bênção de Deus, não adianta a técnica. A técnica pode até te ajudar a guardar o dinheiro e tal, mas depois te dá um supitão lá, você pega o dinheiro e compra todo de sorvete. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta. Supitão, sopetão, dá uma loucura. Te dá uma loucura, pega o dinheiro e compra uma bicicleta. Gasta todo o dinheiro em bicicleta. Compra 50 bicicletas. Você andar cada dia com uma cor diferente. Entende o que eu estou dizendo? Mas a moeda que acessa as coisas espirituais de Deus é a fé. Por isso, todo crente precisa crescer em fé. Você precisa se mover em fé. Porque é fé que agrada a Deus. Aí você fala, pastor, é possível agradar a Deus? Claro que é. Mas o senhor não fala que Deus já está agradado de nós. Mas você tem que entender a Bíblia. A Bíblia diz que sem fé... Então, como que você agrada a Deus? Tendo fé. Quanto mais fé você tiver, mais você agrada a Deus. A obra de Deus não é feita com técnica. A obra de Deus não é feita com sabedoria humana. A obra de Deus é feita com fé. A verdadeira obra de Deus não é feita porque você sabe fazer, mas é feita porque você desenvolve fé. Não é capacidade humana, é fé. Se tudo que você faz é o que você consegue fazer, eu já estou te dizendo, isso não é obra de Deus. Pastor, eu sou líder de célula. Pois é, se você é líder de célula e tudo que você faz é o que você consegue fazer, isso não é obra de Deus. Obra de Deus é que vai além do que você consegue fazer. Obra de Deus é Abraão. É Abraão querendo ter um filho. E aí, a mulher não pode mais ter filho. E aí ele dorme com Agar. E aí ele tem um filho. Mas aquele filho é só um esforço humano. Ele pode dizer, eu consegui ter um filho, porque eu dormi com a serva. Você pode dizer, Deus rejeitou isso. Isso não tem valor para Deus. Mas o dia que Abraão não podia ter filho, o dia que Sara não podia ter filho, que os dois não podiam ter filhos, Deus fez um milagre. Agora não tem como negar. Não tem. Quantos aqui tem filhos? Quantos aqui tem filhos e já levaram o seu filho no pediatra? Já viu conversa de mãe no pediatra? Na sala de espera? Já viu? Meu filho andou com 1 ano e 1 mês. A outra fala, meu filho andou com 9. A outra fala, 9. A minha filha andou com 7 meses. A outra fala, vocês não sabem de nada, minha filha nasceu andando. Essas são as conversas que tem. Sempre um filho é melhor que o outro. Agora preste atenção. Pensa um velhinho de 100 anos, uma mulher de 90, levando a criança no pediatra. E aí, a senhora está do lado com o filho está dando trabalho, pergunta para ela, e aí, o seu netinho? Não, é meu filho.
Seu filho? Como que isso aconteceu? Qual a explicação que dá? Não, tem uma técnica de como procriar. Meu marido, você não conhece meu marido com 100 anos. Não tem explicação. Como que vocês tiveram filho? Não sei, foi um milagre de Deus. Obra de Deus é aquilo que você não pode explicar. Que você fala, olha, só Deus pôde me dar isso aqui. Só Deus pôde fazer isso aqui. Eu não sei como que eu estou nesse lugar. Eu não sei por que Deus me promoveu. Eu não sei por que Deus me curou. Mas uma coisa eu sei. Deus fez um milagre na minha vida. Você não pode multiplicar uma célula. Quem faz isso é Deus através de você. Você não pode converter ninguém. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz, mas Ele faz através de você. Você não pode transformar ninguém, mas Deus usa você para transformar pessoas. Você não pode curar ninguém, mas Deus pode usar a sua oração em fé para curar uma pessoa. Mas tudo é através da nossa fé. Da nossa fé. Qual que é o problema? O problema é que nós podemos limitar a nossa fé. A sua fé pode ser limitada. Algumas coisas podem limitar a sua fé. Então, por exemplo, uma doutrina errada pode limitar a sua fé. Eu fui pregar hoje de manhã numa conferência, na igreja aqui na cidade mesmo, Casa da Bênção. Eu perguntei para eles, falei, o que está escrito em João 10:10? É incrível. Vou perguntar para você também. Não projeta não. O que está escrito em João 10:10? Não olha na Bíblia não. O que está escrito em João 10:10? O diabo, né? Vem somente para roubar, matar. Não, é o ladrão, né? Mas quem é o ladrão? Nós vamos ter que solucionar esse problema aqui agora. O ladrão é quem? Pois é, se você tiver uma Bíblia que tem o original, você clica em cima de, eu tenho, Olive Tree. Você clica em cima de ladrão, para ver se é o diabo. Não é. Lá vai estar escrito o seguinte, falso profeta ou falso ensino. O que vem roubar, matar e destruir não é o diabo. O diabo não tem poder de tocar você. Tem muita gente com medo do diabo. O diabo não tem poder sobre você. Você é mais poderoso do que o diabo. Se ele tocar você, ele vai sair mal. Então, o que rouba? É o ensinamento. Dependendo da crença que você tem, você pode ser roubado na sua bênção. Então, o que pode limitar a sua fé? Um falso ensino. Outra coisa que pode limitar a sua fé são pessoas incrédulas perto de você. Cuidado com quem anda com você. Jesus chegou para curar uma pessoa, na realidade a menina tinha morrido. Jesus entrou e falou, vai sair todo mundo. Vai ficar aqui comigo Pedro e mais um. Tiraram todos, por quê? Porque ele não queria ninguém incrédulo lá dentro. Quando ele entrou, eles falaram, morreu, acabou. O que ele pode fazer? Mais nada. Entende o que eu estou dizendo? Pessoas incrédulas podem limitar a sua fé. Quando você fala, eu vou passar para a medicina, o que o outro fala? Ele te dá todo apoio. E quando ele fala, vai mesmo. Aí lá dentro ele fala, coitado. Entende? Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com os incrédulos do seu lado. Eles podem limitar você. O que mais que pode limitar? A qualidade da sua fé. A qualidade da sua fé pode limitar você. Toda fé é boa? Sim ou não? Claro que é. Repita comigo, toda fé é boa. Seja ela pequena, média, grande, entende? Toda fé, uma vez que você crê, isso é uma fé. E essa fé é boa. Mas existe fé inferior e fé superior. Vou te dar um exemplo. Projeta para mim Juízes capítulo 1, verso 19. Acompanha comigo no telão, não precisa abrir a sua Bíblia, para a gente ganhar tempo.
Olha o que a Bíblia diz. Esteve o Senhor com Judá. Vamos repetir isso junto? 1, 2 e... Essa expressão aqui, esteve o Senhor com Judá, é a mesma expressão que Deus usa com José. E o Senhor foi com José. E o Senhor era com José. Preste atenção, se Deus é com você, quem pode contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, veja, se Deus é por você, se Deus fala que está com você, quem pode ir contra você? Ninguém, meu Deus do céu. Não tem circunstâncias que pode te deter. Se Deus é com você, a vitória está garantida. Garantida. Entende o que eu estou dizendo? Mas olha, vamos continuar o texto. E o Senhor era com Judá. E este despovoou as montanhas. Ele conquistou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores de onde? Do vale. Por que ele não expulsou? Porquanto eles tinham o quê? Carros de ferro. Olha para cá. Ele subiu no monte, todo mundo de a pé. Soldados. Exército. Então os exércitos foram. O exército chegou e ganhou a montanha. Quando ele desceu no vale, estava descendo, ele percebeu que tinha tanque de guerra. Ele falou, calma aí, não. Deus é comigo. Porém, com tanque de guerra, não. Está me entendendo? Ele conquistou uma certa medida de vitória. Mas quando ele deparou com certo tipo de obstáculo, ele falou, calma, aqui Deus não vai dar conta. O que aconteceu? Ele limitou a sua fé. Deus não é limitado, mas nós podemos limitar a Deus baseado na nossa fé. Deus é o seguinte, Deus não importa com o obstáculo. Deus não está preocupado se é de ferro, ou se é de bronze, ou de que seja. Se Deus te deu a vitória, vai nesta fé, porque Deus vai ser contigo. Quando Davi se levantou para lutar contra Golias, a Bíblia diz que Golias não era só apenas um gigante. Ele era um gigante com armadura, mas não era só um gigante com armadura, era um gigante com armadura de bronze. E a Bíblia diz que Deus foi com Davi. E porque Deus foi com Davi, ele então derrubou o gigante. Ninguém ousou enfrentar Golias. Saul, que era o rei, não ousou enfrentar Golias. Nenhum dos soldados ousaram enfrentar Golias. Todos eles olharam e diziam, é impossível derrubá-lo. Mas aí, Davi olhou e falou, é impossível errar. E com uma pedra, ele acertou a testa do cidadão. Não foi a pedra que o matou. Quando ele caiu, Davi cortou-lhe a cabeça. Mas preste atenção, não tem obstáculo para Deus, se Deus disse que é com você. Se Deus falou que é com você nessa cidade, não tem obstáculo para você aqui. Se Deus falou que é com você numa célula, não tem problemas que Ele não seja com você. Por quê? Porque Deus está com você. E se Deus está com você, pode ter armadura de bronze, pode ter carro de ferro, pode ter carro de bronze, não importa o inimigo ou a circunstância que esteja à sua frente. Está me entendendo? Você pode limitar aquilo que Deus quer fazer. Pastorinho estava tirando oferta e falou sobre Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas. Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas. E ele falou, então pode vir. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas aí o texto diz o seguinte, reparando. Repita comigo. O que é reparar? Ele olhou, rapaz, isso aqui fisicamente é impossível. Ele pensou, isso aqui é fundo. Se eu afundar, um tubarão me come. Não tem tubarão no Mar da Galileia, mas faz de conta que tinha. Se eu afundar aqui, eu vou morrer. Ou seja, nesse momento que ele tirou os olhos de Jesus, parou de crer na palavra que Jesus liberou,
ele começou a afundar. Eu sei que muita gente diz que Pedro afundou. Pedro não afundou. Pedro começou a afundar. Porque a graça de Deus é tão abundante que quando você começa a afundar e você grita por Ele, Ele pega na sua mão e te levanta. Ele te levanta. Mas veja, você pode limitar a sua fé. A Bíblia diz em 3 João, capítulo 1, verso 1 e 2, quando João escreve a um presbítero chamado Gaio, ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos, eu desejo, o quê? A tua prosperidade e saúde, assim como é próspero espiritualmente a tua alma. Ou seja, a bênção de Deus para nós é completa. Saúde, espiritual e financeira. Diga comigo, saúde, espiritual e financeira. Agora, por que muitos não são abençoados em todas as áreas? Porque limitam a Deus. Volta lá no início do capítulo. Capítulo Juízes, capítulo 1. Nós lemos o verso 19. Olha o verso 1. Juízes, capítulo 1, verso 1. Tem aí o texto? Juízes, está aí. Esse vidro agora impede, né? Tem que olhar para cá. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Eles oraram e perguntaram para Deus. O que eles perguntaram? Quem dentre nós primeiro subirá? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Cananeus eram os moradores de Canaã. Qual que era a terra prometida? Canaã. E eles perguntaram, estão tomando a terra, possuindo a terra, a promessa de Deus. Quem subirá primeiro a Canaã, a lutar com os cananeus? Deus responde. Olha a resposta de Deus no verso 2. Respondeu o Senhor: Judá subirá. O que ele falou? Judá vai subir. A palavra Judá, na Bíblia, significa louvor. O que significa a palavra Judá? Louvor. O que ele está dizendo? Primeira tribo que vai subir, a primeira ação que nós vamos fazer é louvar. O que você faz quando você crê? Você louva. Independente da situação, independente das circunstâncias. Não tem uma música que diz: está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está morrendo, louve. Já morreu, louve. Ressuscitou. É uma música de sofrimento, né? Mas tem uma verdade. Você tem que louvar. É a primeira coisa que você faz. Você louva. Qual que é a tentação nossa? Qual que é o contrário de louvor? Qual que é o contrário? Reclamação. Qual que é a nossa tendência? Reclamar. Qual que é a nossa tentação? Reclamar. Entende? Mas eu vou ser o primeiro. Primeiro sou eu. Ninguém quer ser o primeiro em muitas situações. Entende? O que nós vamos fazer em primeiro lugar? Quem vai subir contra os cananeus? Judá vai subir, disse Deus. Judá é louvor. Todas as vezes que você for desafiado ou estiver diante de umas circunstâncias, você louve a Deus. Louve a Deus. Mas é engraçado. Olha o verso 3. Verso 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. O que ele disse? Sobe comigo. Deus falou para ele chamar alguém? Não. O que Deus falou para ele? Primeiro quem vai subir é Judá. Aí ele falou: não vou sozinho. Não confio. Eu não vou sozinho. Se eu vou levar alguém comigo. E chamou Simeão para ir com ele. Está me entendendo o limite da fé? Calma aí, se Deus mandou você, vai, meu irmão. Quantas pessoas Deus fala para ele: pode abrir a empresa que eu vou ser contigo. Ele fala: vou levar um sócio. Aí leva. O que vai virar? Para aí, Deus falou com você. Se Ele falou que vai dar a vitória, vai em fé, porque Ele já te deu. Não precisa chamar, não estou dizendo que você não precisa pedir ajuda.
Ajuda é importante, mas se Deus falou com você, Deus falou com você. Foi assim com Moisés. Deus falou para Moisés: você vai livrar o povo do Egito. Ele falou: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu sou velho. E ele falou: mas é você que eu quero usar. Ele falou: deixa eu levar Arão, meu irmão. Ele falou: dá, leva. Tem jeito mesmo. Mas é isso que Deus queria? Não. Deus queria usar Moisés. Às vezes Deus permite. E nós saímos, não vivemos a plenitude dos planos de Deus. Tem muito crente que não está vivendo o pleno propósito de Deus. Por quê? Porque não confia plenamente. Deus fala para ele, ele fala: não, tem que levar alguém comigo, eu não posso ir sozinho. Entende? Deus chamou você. Fala para o seu vizinho: Deus chamou foi você. Essa é uma fé inferior. É uma fé que limita a Deus, que não leva você aos planos completos de Deus na sua vida. Está me entendendo? Eu vou te mostrar aqui o hall da fama. Não, perdão, o hall da fé. Hebreus capítulo 11, verso 32. Vou te mostrar o hall da fé. Hebreus capítulo 11, verso 32 diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de quem? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mas ele cita o nome deles. São 6. Eu vou jogar eles em dupla aqui para você. Primeira dupla, Gideão e Baraque. Calma aí. Baraque está no capítulo 3 do livro de Juízes. Gideão está no capítulo 6. Por que que a ordem foi invertida? Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Por que que Deus inverteu a ordem? Se Baraque vem primeiro, mas ele falou Gideão e Baraque. Depois vem a segunda turma, segunda dupla, Sansão e Jefté. Calma aí. Calma aí. Jefté está no capítulo 11, Sansão está no final do livro, capítulo 16. Por que que Deus mudou a ordem? Depois tem a terceira dupla, Davi e Samuel. Todo mundo sabe, quem ungiu Samuel? Quem ungiu Davi? Samuel. Samuel é em primeiro. Ele é o último juiz do livro de Samuel. Ele vem primeiro. Mas aí Deus inverte, coloca Davi primeiro. Por quê? Por que que Deus mudou a ordem cronológica das coisas? Porque quando se trata de fé, não importa a sua idade, importa a qualidade da sua fé. Entende isso? Importa a qualidade da sua fé. Mas vamos ver aqui, vamos analisar. Primeira turma aí, Gideão e Baraque. Abre lá em Juízes capítulo 4, verso de número 3. Primeira turma. Vamos falar primeiro de Baraque. Quem foi Baraque? Tem nome que você nem sabe que existe na Bíblia, né? Não é Barata. É Baraque. E também não é Barack Obama. É só Baraque. Capítulo 4, verso 3. Acompanha comigo. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Carro de ferro parece que é um problema do povo. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Essa mulher, ela era profetisa. Ela era juíza também, mas estava na condição de profetisa aqui. Ela era a profeta. Verso 5. E atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Verso 6, o que ela faz? Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti
para o ribeiro de Quizon, a Sísera, Cícera o rei, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas. O que diz o final do verso? E a darei as tuas... Calma aí, o Senhor está dizendo o seguinte: Sísera é o rei, eu vou entregar ele nas suas mãos. Você pode subir, Baraque, pega 10.000 de cada tribo e pode subir, eu serei contigo. Preste atenção, quando Deus fala que vai ser contigo, você não precisa temer. Não precisa temer. Qual que é a fé que precisava ele ter? Era uma fé que confiasse totalmente no Senhor. Mas olha o verso 8, o que ele fez? Então disse Baraque: se você for comigo, eu vou. Para quem que ele falou? Para quem? Para uma mulher, para profeta. Se você for comigo, eu vou. Eu sei que tem mulher forte. Eu sei. Não estou aqui questionando. Mas Deus, ela liberou uma palavra. Deus falou através da profeta: pode ir que eu serei contigo. Na hora de ir, ele falou: eu não vou sozinho, eu vou levar alguém. O que isso significa? O que isso significa? Significa uma fé que antes de você ir em Deus, você vai no homem. Então, você tem um problema financeiro. Eu te pergunto, primeiro você busca a Deus ou primeiro você vai no banco pegar um empréstimo? Você tem um problema de enfermidade. Primeiro você corre no médico ou primeiro você ora? Entende o que eu estou dizendo? Você tem um problema no casamento. Primeiro você busca a Deus ou você corre no pastor? Você pode conversar com o pastor? Claro. Mas preste atenção. Deus, o pastor só deveria confirmar aquilo que Deus já falou com você. Homens que têm fé, que crescem em fé, que se movem em fé, o que eles fazem? Eles buscam em Deus em primeiro lugar. Eles não buscam no homem em primeiro lugar. Eles vão primeiro no Senhor. Nós temos que ir em Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não é que você não pode confiar nos irmãos. Pode confiar nos irmãos. Mas você não deveria confiar em você mesmo. Você não depende do outro. Quantas pessoas, ao invés de buscar em Deus, busca o conselho do homem? Na multidão de conselhos a sabedoria, mas o primeiro conselho vem de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Mas qual a diferença? Esse é Baraque, mas aí vem Gideão. Gideão é o contrário de Baraque. Gideão tem uma postura diferente. Por que ele tem uma postura diferente? Primeiro, volta lá no verso 9. Vamos ver a desonra aí de Baraque. Ela respondeu: certamente irei, porém não será tua a honra da investida que empreenderes, pois das mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. O que ela falou para ele? Você vai ter vitória, mas você não vai ter vitória completa. O que leva alguém a não ter a vitória completa? Não confiar, não crer plenamente em Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Fala para o seu vizinho: se Deus falou, Ele vai cumprir. Qual que é a diferença? Gideão é o oposto. Totalmente uma postura totalmente diferente. A Bíblia diz que Deus falou com ele: você vai vencer os filisteus. A Bíblia diz que ele colocou uma lã. Ele queria ter certeza se aquela voz era de Deus ou não. Mas uma vez que ele teve certeza que aquela voz era a voz de Deus, uma vez que ele teve certeza da vontade de Deus, ele se levantou e foi à guerra, e Deus deu a vitória para ele. Ele não foi atrás do homem, ele não foi atrás de uma ajuda, ele simplesmente creu. E esta fé foi elevada acima de Baraque. Por isso que Gideão vem primeiro. No livro, Baraque vem primeiro, mas na fé extraordinária, Gideão está na frente. A fé de Gideão é maior do que a fé de Baraque. Pergunta para o seu vizinho: qual o tamanho da sua fé?
A bênção de Gideão foi completa, a bênção de Baraque foi parcial. Segunda dupla, Sansão e Jefté. Sansão e Jefté. Sansão foi o último juiz do livro de Juízes. O último juiz foi Samuel, mas ele está no livro de Samuel. O último juiz do livro dos Juízes foi Sansão. Agora, deixa eu abrir parênteses aqui para você. Sansão foi o último juiz, morreu cego, teve os olhos furados, certo? O último rei de Israel, Nabucodonosor, furou os olhos dele. A última igreja de Apocalipse, o que o Senhor diz a respeito dela? Você precisa de colírio, você não enxerga direito. Quando é que nós perdemos a visão? Nós perdemos a visão quando confiamos no homem. Colocamos o homem em primeiro lugar. É a técnica que vai fazer eu ser abençoado. É o humanismo, o homem no centro e não Deus no centro. Mas quando eu coloco Deus no centro, minha visão é ampliada. Entende o que eu estou dizendo? Mas quando você coloca o homem no centro, tira Deus do centro, você perde os olhos, perde a vista. Toda vez que você centralizar Deus, você vai ter visão. Toda vez que você tirar Deus do centro e olhar para o homem, você vai ficar cego. Sansão é uma pessoa enigmática na Bíblia. Por que é enigmática? Porque Sansão, eu não posso falar mal de Sansão. Sansão está no hall da fé. Mas você vai convir comigo que Sansão era carnal. Totalmente carnal. Sansão era nazireu. Você sabe qual que era o voto do nazireu? Primeiro, não cortava o cabelo. Cabelo longo. Segundo, ele não bebia nenhuma bebida derivada da uva. E não comia nada que fosse derivada da uva. E terceiro, ele não podia pegar em nada morto. Então preste atenção. O cabelo, ele se entregou na cama para uma mulher. A mulher descobriu o segredo dele e cortou o cabelo dele. Perdeu a consagração, perdeu a força. A Bíblia diz que o lazer de Sansão era andar nas parreiras e sentir o cheiro da uva. Ele não podia comer, mas ele ficava passeando por lá. Entende? Terceiro, a Bíblia diz que ele não podia tocar em morto. A Bíblia diz que ele passou, matou um leão. Na volta, o leão morto, as abelhas fizeram uma colmeia e colocou o mel lá. Ele conseguiu tirar o mel sem encostar no leão morto. Porque se ele encostasse, ele quebrava o voto do nazireu. E ele pegou e comeu. Agora preste atenção, projeta aí para mim. Juízes 15, verso 15. Olha a história de Sansão. Juízes 15, 15. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Olha, irmãos. Alguém já matou alguém aqui? É vontade de matar, eu já tive, mas nunca matei ninguém, não. Mas uma pessoa só, matar 1000 homens na pancada, irmãos, é o super-homem. É o X-Men, aquele que sai as... X-Men? Wolverine, Boomerang. É um bicho daquele. É o Thor, roda o martelo e mata todo mundo. Seja honesto, o cara pegou uma queixada de jumento fresco e matou 1000 homens, sozinho. Que é isso, meu Deus do céu? Mas aí ele diz, olha, acompanha comigo, verso 16. E disse, com uma queixada de jumento, um montão. Outro montão com uma queixada de jumento. Feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou aquele lugar Ramate-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. O que ele reconheceu aqui? Que foi através dele ou foi através do poder de Deus? Poder de Deus na vida dele. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu as cavidades que estavam em lei e delas saiu água. Deus fez sair água da rocha para dar para ele. Só que você não percebeu o texto. Com que ele matou os 1000?
Calma aí, ele podia tocar em morto? Então ele pegou. Pegou ou não pegou? Então, se ele quebrou a lei, ele deveria morrer. Por que Deus não matou? Por que Deus não matou? Preste atenção agora. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento é lei. O que você faz, você recebe. Não fez, pau na sua cabeça. Entende o que eu estou dizendo? A lei é assim. Se você fez, a bênção te alcançou. Você não fez, quebrou, a maldição te alcança. Mas o Novo Testamento é graça. Você não precisa fazer mais nada. Jesus fez na cruz. Mas preste atenção, tem muitos homens que no Velho Testamento, no tempo da lei, eles saíram da dimensão da lei e foram para a dimensão da graça. Como? Pela fé. Uma vez que ele creu, ele tocou no cadáver, mas foi o poder de Deus na vida dele. Ele falou: eu creio que Deus vai me dar vitória. E ele foi e matou 1000 homens, inimigos de Deus. E Deus deu a vitória. Quando ele terminou, ao invés de ser condenado, Deus falou: você quer água, filho? Pode ir ali, eu vou fazer fender a água da rocha e vou te dar água. Entende o que eu estou dizendo? Deus pode fazer grandes milagres, mas tem a nossa fé. Por que Sansão vem primeiro? Sansão vem primeiro porque a fé dele é mais excelente. Ele era para ser condenado, mas não foi. A Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquela mulher Ciro-fenícia entrou também na dimensão da graça. Ela chegou e clamou ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, salva minha filha está possessa, salva ela, cura ela. O Senhor falou: não é bom tirar o pão dos filhos dos judeus e dar para gentil. Ela era Ciro-fenícia, não era judia. Ela falou: Senhor, é verdade, os filhos comem dos pães, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Se o Senhor deixar cair uma migalha, vai curar minha filha. O Senhor olhou e viu uma fé tão grande, e o Senhor então mudou o calendário. Aquilo que era para ser depois, João diz, ele veio para os seus, judeus, e os seus não receberam, mas todos os gentios receberam, porque os judeus não receberam. Não era tempo dela, mas porque ela creu, Deus abreviou o tempo para ela. Quando você crê, o tempo é abreviado. Casa mais rápido, prospera mais rápido, consegue uma empresa mais rápido, a célula multiplica mais rápido, o ministério chega mais rápido. Por quê? Por causa da fé. E Jefté? Jefté vem antes, mas pela fé, a fé dele é inferior. Por que a fé dele é inferior? Juízes capítulo 11, verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Qual que é a fé de Jefté? É o oposto da fé de Sansão. Jefté falou o seguinte: eu faço um voto, se o Senhor me der vitória, primeiro que entrar, quando eu estiver voltando da batalha, eu vou sacrificar. Ele pensava que ia ser um animal. Um animal ia entrar, uma ovelha, ele ia pegar uma ovelha e ia sacrificar para Deus. Qual que foi a surpresa dele? Primeira pessoa que entrou foi a filha. A filha dele entrou. Preste atenção, quando você faz voto, você faz barganha com Deus. Você não faz negócio com Deus. Você não dá dízimo para ser abençoado. Você dá dízimo porque você é abençoado. Eu conheci um empresário que ele decidiu dar a primeira venda do seu negócio. Primeira venda, uma farmácia. Ele não tinha nada, conseguiu uma farmácia e ele abriu a segunda. E ele é tão grato porque ele não tinha nada. E ele falou para Deus, falou: Senhor, primeira venda das minhas lojas eu vou dar de oferta na igreja. Então toda primeira, são 30 ofertas no ano que ele dá. Primeira venda que tem, ele dá para Deus. Agora eu te pergunto, você pode dar uma oferta em gratidão porque Deus te abençoou, ou você pode fazer um negócio com Deus. Fala assim: eu vou te dar uma oferta, a primeira venda é do Senhor,
mas eu quero mais uma loja. Aí é negócio. Deus não faz negócio. Você pode fazer voto? Pode. Eu morei lá perto de Trindade. Goiânia, Trindade são 16 quilômetros. As pessoas vão de a pé, pagando promessa, porque fizeram uma promessa para Deus, vão pagar promessa. Aí um dia eu estava saindo de casa, tinha um carregando uma cruz, 16 quilômetros, pagando a promessa. Então, isso é fé? Sim ou não? É fé, é Jefté. Jefté fez um voto, entende? Se o Senhor me der vitória, o primeiro que entrar, eu vou sacrificar. Só que é o seguinte, irmão, será que você cumpre o voto mesmo? Será que tem algum dizimista fiel mesmo? Será que alguém é fiel no dízimo? Ah, pastor, eu sou fiel, eu dou meus 10%, todo mês eu tiro meu dinheiro e dou meus 10%. É mesmo, você nunca ganhou uma camisa de presente? Já deu dízimo na camisa? Não tem ninguém fiel. Ninguém é fiel. Fala para o seu vizinho, ninguém é fiel. Fiel só existe um. É Cristo. Só Ele é fiel. A Bíblia diz, o fiel. Ele é fiel. Nós não somos fiéis. Então não adianta você fazer voto, porque nós somos os primeiros a quebrar os votos. Jefté fez o voto, falou, o primeiro que entrar eu sacrifico. Quando ele olhou, a filha está entrando. Ele falou, ah, Senhor, não dá para responder esse voto. O que ele fez? Consagrou a filha para Deus. A filha não vai casar e não vai dormir com homem nenhum. A Bíblia diz que a filha chorou a virgindade a vida toda. Por quê? Porque o pai fez uma burrada, fez um voto, entende? De loucura. Se Jesus pagou na cruz, você não precisa pagar mais nada. Eu te pergunto, para que você vai fazer voto? Se você pode ter de graça, para que você quer pagar? Se o Senhor já pagou na cruz para você, você recebe de graça. A Bíblia diz, aquele que tem sede, venha e beba de graça a água da vida. É de graça, para mim e para você. Cuidado com esses votos. Última dupla, Davi e Samuel. Davi e Samuel. Samuel não tem registro de pecado. Não é que Samuel não pecou. Deus olhou e falou, não vale a pena registrar nada a respeito de Samuel. Na realidade, Samuel e Daniel não têm registro de pecado na Bíblia. Entende? Não se menciona pecado. Mas Davi menciona pecado? Mas a Bíblia diz que Davi vem primeiro que Samuel. Qual foi o erro de Samuel? Está lá, 1 Samuel 8:1. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ele falou, vou colocar como juiz. Mas o que acontece? Os filhos não prestavam. Os filhos eram maus. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos filhos. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Veja que homens íntegros também cometem falhas. E vou falar mais para você, não culpe os pais pelas escolhas dos filhos. Muita gente fala, o filho é desse jeito, mas às vezes o filho não aprendeu em casa aquilo. Não aprendeu. O pai criou bem, mas o filho fez escolhas. Os filhos de Samuel eram filhos ruins. Qual foi o erro dele? Não deveria ter colocado. Ele só colocou dizendo, meu filho vai ser colocado. Não. Nós não andamos com quem nós queremos. Nós andamos com quem Deus colocou no nosso caminho. Entende a diferença? Eu não levanto pastores aqui que eu gosto deles. Eu levanto aqueles que Deus confirmou. É uma grande diferença. Esse é o padrão de Deus. Mas olha Davi. Davi foi o oposto. Davi não fez o que Samuel fez. E olha que Davi podia. Podia ou não podia? Havia dinastia. O filho assume. Só que Davi tinha muitos filhos. Absalão usurpou o trono, queria o trono do pai. Mas ele não colocou, ele esperou a confirmação de Deus, e Deus confirmou que quem iria herdar o trono não ia ser Absalão, não ia ser Aminon, ia ser Salomão. E ele então escolheu de acordo com a vontade de Deus.
Veja que há fé e fé. Não é uma questão só de ter fé, mas qual a qualidade da nossa fé. Eu quero cada dia que a minha fé cresça no Senhor. Você deve desejar crescer em fé. Jesus falava tanto de fé, que os discípulos olharam para Jesus e disseram o quê? Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. O Senhor falou para eles, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou fazer milagres na vida de vocês. Mas aí lá no finalzinho do rol da fé, tem os profetas. Não cita nome. Eu vou falar algo para você. De todos os nomes citados aqui em Hebreus 11:32, todos são pessoas comuns, menos Davi. Por que que a maioria são pessoas comuns? Porque Deus quer trazer uma mensagem para nós hoje. Não importa quão simples você é, você pode ter uma fé extraordinária. Você pode ter uma fé que não se detém diante de carros de ferro. Você pode ter uma fé que não para diante de circunstâncias que vêm diante de você. Se Deus é com você, não importa o seu inimigo. A Bíblia diz que por um caminho ele virá, mas por 7 ele fugirá. De tanto desespero, ele não sabe nem qual caminho que ele veio. Não tem inimigo que se levanta contra o povo de Deus. Hoje eu preciso que você entenda que não é só o fato de ter fé, é o fato de ter uma fé de qualidade. Deus vai te antecipar o tempo. A sua bênção não vai ser uma bênção parcial, mas vai ser uma bênção completa. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus.